Esse é o Em Dia com a Saúde. O tema de hoje é cardiopatia congênita em adultos e crianças. Para saber mais detalhes sobre problemas que afetam o coração, é só assistir ao programa que começa agora. Por ano, 30 mil crianças nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. 40% vão necessitar de cirurgia já no primeiro ano de vida. Números bem significativos. E para saber mais sobre esse problema que impacta a vida de bebês e também de adultos, eu converso agora com o cirurgião cardiovascular, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e também professor da UFMA, Vinícius Nina. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigado. Doutor, quando nós falamos em cardiopatia, as pessoas já fazem uma associação a coração. Mas o que significa o congênita? Então, as cardiopatias congênitas é um grupo de malformações do coração, né, em que a criança já nasce com uma malformação no coração e por isso que leva essa denominação de congênita, né, que é algo que vem já desde o intraútero até o nascimento. Número bem elevado, né? A cada 1.000, 10 pode acontecer de ter algum problema de cardiopatia congênita. Dentro do percurso da gravidez, é alguma coisa que acontece? É uma questão mesmo genética? Tem como prever? Bom, a cardiopatia congênita, como você colocou, 10 para cada 1.000 nascidos vivos nascem com alguma malformação congênita. O que se aconselha realmente é um pré-natal bem feito, né, porque a mãe não tem como perceber que a criança tem algum desenvolvimento anormal da formação do coração e dos vasos. Isso só é detectado através das ultrassonografias morfológicas, em que se pode fazer isso, e mais recentemente, né, há uma recomendação do Ministério da Saúde que toda mãe, pelo serviço público, né, através do Sistema Único de Saúde, possa ter acesso a um ecocardiograma fetal durante o pré-natal. E aí é a oportunidade que se tem para detectar qual é o tipo de malformação e se essa malformação terá ou não gravidade e impacto logo ao nascimento da criança. Diferente de alguns outros problemas que tomando suplementos, né, fazendo um acompanhamento adequado, evita, né, de surgimento de problemas de saúde. No caso da cardiopatia, dos casos de cardiopatias congênitas, não há muito o que fazer em termos de suplementação durante a gravidez. Se sabe que alguns fatores, né, podem contribuir, obviamente, com a malformação não só do coração, mas como de outros órgãos de uma criança, né? Então, assim, é claro, recomenda-se um bom pré-natal, uma boa nutrição dessa grávida, né, durante o período pré-natal, que ela tenha uma nutrição adequada, né, que tenha um acompanhamento adequado, para que ela possa ter uma oportunidade de ter um desenvolvimento fetal adequado e com menor risco de complicações. Sabe-se que, por exemplo, mulheres acima dos 40 anos de idade, elas têm maior chance de ter uma criança, né, com cardiopatia congênita. Portanto, o aconselhamento é sempre recomendado para essas mães, né, durante o pré-natal, né? Então, assim, tem que ser algo muito desejado, né, para se pensar numa gravidez depois dos 40 anos, porque realmente aumenta a chance de ter uma malformação congênita cardíaca. Da mesma forma, uma mãe que um dia já teve uma criança com uma cardiopatia congênita, existe uma chance pequena, mas existe, de numa gravidez futura ela possa vir uma criança também com uma certa malformação. Então, são essas as recomendações. O pré-natal é importante por diversos fatores, né? É fundamental e indispensável, né? Então, o pré-natal, se sabe que algumas doenças infecto-contagiosas podem contribuir, né, para algumas malformações congênitas, né, como, por exemplo, a toxoplasmose. Então, um pré-natal é indispensável para que se conheça a saúde materna, né? E com isso minimize a chance de ter alguma complicação fetal. Uhum. Uma vez diagnosticado, né, encontrado esse problema de cardiopatia congênita, é possível fazer essa identificação ainda intrauterina? Exato, é possível, através de um bom ultrassonografia morfológica, é possível, e aí havendo a suspeita de uma malformação,
aí é recomendado fazer o ecocardiograma fetal, né, em que para se avaliar a complexidade, a gravidade dessa malformação que a criança vai ter, né, ao nascer. Alguns casos de cardiopatias, né, é preciso fazer cirurgia. Há também a possibilidade de fazer de maneira intrauterina ainda? Existe, claro que isso é restrito a muitos poucos centros no Brasil e no mundo, né, só para casos muito extremos, né, claro que quando isso é necessário, existe um risco muito grande para o feto, né, de comprometer a viabilidade fetal, essa criança não nascer, de ter aborto, porque assim, vai manipular o útero e com isso o útero é um espaço sagrado, uma vez que você invade o útero ali, corre o risco de ter complicações e essa gravidez não vir a termo. E obviamente risco para o próprio feto, né, porque nós estamos trabalhando com estruturas muito pequenas, muito delicadas e habitualmente essa intervenção intrauterina ela não é definitiva. Provavelmente que essa criança, quando ela vir a termo, né, tiver condições, estiver madura o suficiente para nascer, ela vai precisar de outras intervenções. Então é algo muito restrito ainda para situações muito extremas. Na apresentação eu falei que 40% dos casos de cirurgia, de cardiopatia congênita necessitam de cirurgia já no primeiro ano de vida do bebê. O que determina ser no primeiro ano, no segundo ano? É a gravidade desse problema? Exatamente, a gravidade e a complexidade. Então, assim, 40% pode ser que precise, né? Um estado como o nosso, né, o Maranhão, por exemplo, estima-se que nasçam 120 mil crianças por ano, e dessas 120 mil aí, pelo menos 1.200 vão nascer com alguma cardiopatia congênita, das quais, felizmente, só 20% são muito complexas, 80% são cardiopatias mais simples. Dentre essas 20% mais complexas, aí 40% vai precisar realmente de alguma intervenção no primeiro ano de vida. Quais são elas? Aquelas que a criança nasce muito instável, nasce com a oxigenação muito reduzida, né? Então, em que há mistura do sangue, há uma dificuldade na oxigenação, diminuição da passagem do sangue do coração, do lado direito do coração para os pulmões. Então, essas realmente há necessidade de intervir. Então, é claro que o risco é maior, mas é o que vai garantir uma melhor sobrevida para essa criança, é a intervenção precoce. Doutor, podemos dizer que a mortalidade infantil, no caso de cardiopatia congênita, é elevada? Para alguns casos, sim, né? Existem aqueles casos muito complexos que, às vezes, já ao nascimento, se não houver intervenção adequada, a criança pode morrer no primeiro mês de vida, né? Então, assim, é por isso que é necessário, assim, havendo o diagnóstico, conforme você falou, pré-natal, é importante que essa criança ela nasça num centro de referência, que lá vai ter o cardiologista pediátrico, né, que ele é especialista no manejo dessas crianças com cardiopatias congênitas, vai ter o cirurgião cardiovascular habilitado no tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas e toda uma equipe multidisciplinar que vai poder dar a assistência necessária. Você falou que é necessário fazer um exame durante o pré-natal para saber exatamente se a saúde do coração está tudo ok com a saúde do coração. Mas o Brasil tem uma dimensão continental. Há casos também de diagnóstico de cardiopatias congênitas após o nascimento, ou seja, só após que esse diagnóstico foi concluído. Essa é a realidade, né? Então, assim, a grande maioria dos casos, o diagnóstico é pós-natal, depois que nasce, né? Mas hoje isso também já está previsto em todos os manuais, nos protocolos, em portarias do Ministério da Saúde. Então, todo o centro de parto, uma maternidade, tem que fazer o teste do coraçãozinho, né? Então, é uma medida muito simples, bem simples mesmo, que é simplesmente medir a oxigenação através de um oxímetro de dedo, se a oxigenação está adequada logo após o nascimento. Então, havendo uma alteração dessa oxigenação e ela persistindo nas primeiras horas de vida, obrigatoriamente tem que ser investigado, vai precisar fazer um exame mais apropriado, né, trazer um cardiologista pediátrico para avaliar essa criança, fazer um ecocardiograma e para poder ter a dimensão do problema. Então, essa é a realidade, nosso país é muito grande e, na maioria das vezes, essas crianças, elas só têm o diagnóstico depois do nascimento.
E lembrando que, assim, 80% são cardiopatias menos complexas, né? Então, às vezes, a criança leva anos, né, para os pais perceberem que alguma coisa não vai bem, né? Às vezes a criança cansa com as brincadeiras na escola, em casa, com os amigos, né? É um primeiro indício. E aí sim, aí vai no pediatra e o pediatra ausculta ali um sopro, fala, olha, tem alguma coisa, melhor procurar atenção especializada, e aí tudo começa, né? Mas algumas cardiopatias, inclusive, cardiopatias congênitas são descobertas na idade adulta, né? Então, algumas dessas consideradas um pouco mais simples, que não causam muita sobrecarga ao coração, a pessoa vai levando uma vida normal, às vezes tem alguma limitação física, mas nem percebe que tem, e com isso, às vezes descobre. Então, não é raro descobrir, por exemplo, na gravidez. Toda mudança hormonal, né? Exato, e da quantidade de sangue, da volemia que a gente chama, né? Então, às vezes descobre na gravidez que a mulher tem uma cardiopatia congênita que estava lá desde que ela nasceu, né? E só a gravidez revelou. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Em Dia com a Saúde. Voltamos com mais um bloco do Em Dia com a Saúde. Já aprendemos muito no primeiro bloco, mas eu continuo conversando com o Dr. Vinícius Nina. Qual é a formação adequada para fazer essas cirurgias que são tão complexas? Primeiro se forma em quê? Faz que tipo de especialização? Então, hoje a cirurgia cardiovascular ela faz parte de daquelas 54 especialidades médicas que existem no Brasil. É uma especialidade que tem afinidade com a cardiologia, né? Uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular é uma sociedade irmã da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, hoje, após a formação, a graduação em medicina, já temos o acesso direto, são 5 anos de formação, para que você saia com a formação em cirurgia cardiovascular geral, né? É claro que, assim, se você quer se dedicar às cardiopatias congênitas, que tem sido o tema da nossa conversa aqui, requer, obviamente, mais treinamento, né? Espera-se que pelo menos mais 2 anos aí de imersão, né, dedicados ao entendimento para que você possa realmente ter o treinamento adequado e necessário para executar esse tipo de cirurgia. Uma formação bem complexa, acho que eu perdi até a conta de quantos anos de estudo para chegar nesse nível aí. O senhor é professor daqui da UFMA, né? E como está o interesse dos alunos por essa área, né? Enveredando pela cirurgia de cardiopatias congênitas? Então, o interesse é grande, né? Nós, inclusive, somos coordenadores de uma liga acadêmica, né? Que é a Liga de Cirurgia Cardiovascular. E fruto dessa liga, uma das primeiras ligantes que nós tivemos hoje é uma cirurgiã cardiovascular, que é aqui maranhense, que hoje é uma cirurgiã de transplantes, né? Ela é dedicada aos transplantes cardíacos e ela está lá em São Paulo e hoje assim, em posição de destaque e a gente tem muito orgulho porque ela começou conosco. Doutor Vinícius, em média, quanto tempo de cirurgia? Depende do tipo de cardiopatia? Depende do tipo de cardiopatia, algumas cirurgias requerem mais tempo para execução, mas em torno aí de umas 4 horas, né, 3, 4 horas, algumas são bem mais rápidas, mais simples, então realmente depende da complexidade. Há profissionais suficientes no estado do Maranhão para atender toda a demanda ou há uma longa fila de espera? Nós temos uma longa fila de espera, não só para o tratamento das cardiopatias congênitas, mas também para as cardiopatias adquiridas, né, do adulto, né? Então, são poucos os profissionais, né? Então existe realmente uma fila de espera, né? Todo o tratamento em cirurgia cardiovascular é concentrado aqui na capital, né? Não temos nenhum centro funcionando ainda para atender a demanda do interior do estado, né? Um estado de dimensões geográficas muito grandes, né? O Maranhão é maior territorialmente do que a Itália, então realmente ainda existe muitas filas de espera e isso realmente nos deixa um tanto angustiados, né? Porque, como nós conversávamos anteriormente, 40% dessas crianças que nascem, elas precisam de intervenção no primeiro ano de vida e isso a gente não consegue prover, infelizmente.
E qual hospital público pode ser considerado referência no tratamento desses problemas? Aqui, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é um centro de referência para o tratamento das doenças cardiovasculares, né, um centro de alta complexidade, e aqui se resolve tanto os problemas das cardiopatias congênitas quanto das cardiopatias do adulto. Nós estamos falando de cura ou nós estamos falando de amenizar problemas? De que forma nós podemos avaliar? Toda cardiopatia congênita tem cura, tem tratamento? Eu queria que você falasse a diferença. Bom, algumas, aquelas bem complexas, aqueles 20% bem complexos, geralmente requer um tratamento estadiado, às vezes 2, 3 intervenções, e a criança consegue ter uma vida normal, próxima do normal, mas geralmente não são consideradas cardiopatias cujo tratamento é curativo. Já algumas cardiopatias mais simples, como as comunicações entre os dois lados do coração, as comunicações entre os átrios, entre os ventrículos, uma vez corrigido, a criança possa ter uma vida normal, ela possa ter um coração com uma estrutura e funcionamento completamente normal, a semelhança de qualquer outra criança. Uma vez passando por alguma cirurgia, precisa tomar remédio para a vida inteira? É semelhante a um transplante ou o remédio ele passa a ser um paliativo até a cirurgia acontecer? Em geral, muitas dessas crianças, elas ficam, depois de um tempo, completamente sem remédios, né? Elas passam a ter uma vida normal, né, de atividades e tudo, sem nenhuma necessidade de remédio. Já aquelas doenças cardíacas do adulto, para tratar a obstrução das artérias coronárias depois de um infarto, ou paciente que possui algum problema das válvulas cardíacas que precisa trocar essas válvulas, geralmente eles já têm outras comorbidades. Então eles necessariamente vão precisar manter um tratamento para a vida toda. O infarto é justamente a parte mais séria, né? Ninguém quer passar por isso, mas já tem alguns indícios, alguns sintomas. No caso do adulto, que não teve uma cardiopatia congênita diagnosticada na fase infantil, né? Que tipo de sintomas aparecem? Então, geralmente a gente espera que tenha sintomas que a gente chama de clássicos, né? Mas nem sempre isso acontece, o que às vezes pode ser um risco, né? Por exemplo, a dor no peito é um sinal de alerta, né? Mas em algumas situações essa dor pode não acontecer e o paciente ter um infarto. Falta de ar constante também? Pode ter um infarto silencioso sem dor. Então, às vezes, a dor, o equivalente da dor é essa falta de ar que você está falando. Às vezes, assim, uma falta de ar, geralmente a dor do coração em decorrência da isquemia do coração, porque tem obstrução das artérias do coração, ela se dá sob demanda, né? Quando o paciente faz algum esforço ou tem emoções. Então, a dor é o sintoma clássico, mais comum, mas essa dor pode não aparecer. E aparecer um suor frio, um mal-estar, uma falta de ar, e é o equivalente à dor, né? O que a gente chama de equivalente anginoso. Então, esses aí são sempre sinais de alerta. E geralmente existe história familiar, né? Pode não haver? Pode, mas assim, geralmente existe história familiar, de história de infarto na família, de morte súbita. Então, essas pessoas que têm adultos jovens com história de infarto na família, por exemplo, pai por volta dos 50, 55 anos, mãe também jovem, ele precisa se cuidar porque ele pode vir a desenvolver esse tipo de doença. Você falou muito sobre as emoções agora, né? As emoções, elas afetam o corpo, né? Não ficam restritas apenas a um setor da nossa vida, mas afeta como um todo. Emoções, quem passa muita raiva, quem é muito estressado, quem tem esse tipo de problema, tem mais chance de ter algum tipo de gatilho para essa cardiopatia que estava ali adormecida? Ah, sim, porque no momento que a gente passa por algum estresse emocional ou estresse de qualquer outra forma, há uma descarga enorme de neurotransmissores, de adrenalina, e tudo isso tem impacto direto. Por isso que, assim, no momento que você passa por um estresse, por um susto, por uma situação dessa, por que o coração dispara? Porque são essas substâncias que o nosso organismo produz, que elas são liberadas numa quantidade enorme na nossa corrente sanguínea e vão agir diretamente sobre o coração e sobre os vasos, né? Então, claro, isso sim, isso tem impacto e isso é relevante. Então,
se recomenda aí uma vida saudável e com menos estresse. Todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde que passaram aqui pelo Em Dia com a Saúde fizeram a mesma recomendação, prática de atividade física e também uma outra recomendação bastante recorrente, a alimentação saudável. Mas só alimentação e só prática de exercício também não garantem a saúde do coração, né? É preciso fazer exames constantes para ver se está tudo ok? Essas duas medidas, né, a prática de exercício e a alimentação saudável já ajuda bastante, né? Já adianta muito. Mas claro, a gente tem que sempre, pelo menos anualmente, né, fazer uma revisão, né, laboratorial, né, principalmente se tem fator de risco, seja a história familiar ou se tem outros hábitos que não sejam saudáveis, como por exemplo, fumar, ou se já tem alguma outra comorbidade, como por exemplo diabetes, né, então essas pessoas têm que ter um certo cuidado, né, e de anualmente fazer esse tipo de revisão. E uma coisa importante é sempre assim, ficar atento a outros sinais que possam aparecer, né, não só de sintomas, mas assim, às vezes não tem um sintoma típico, mas um mal-estar, já tem que se levantar a bandeira vermelha e procurar saber. E sono? O sono, qual a importância de ter uma boa noite de sono? É importante, né, porque, de novo, assim, nosso sono está ligado, né, também a uma série de fatores, né, neurohormonais. Então, se a deprivação do sono piora o nosso rendimento e piora a nossa saúde cardiovascular, né? Então, assim, uma boa noite de sono também, ela deve ser atingida, deve ser alcançada, né, da melhor forma possível. Não tem como compensar sono, né? Não adianta passar sono a semana inteira e dormir o final de semana inteiro, né? Da mesma forma que quando a gente dá aquela orientação para restrição da bebida alcoólica... Alimentação... Então, não adianta fazer não é cumulativo, você não pode fazer a poupança para o final de semana, né? Então... O paciente sempre com estratégia, né? Para tentar driblar. Pois é, então assim, então, assim, quer dizer que eu não usei não tomei nada, não consumi nada para o final de semana. Eu falei, não, o final de semana continua a mesma quantidade, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Uma vida saudável durante toda a semana é o ideal. Doutor, nós estamos terminando o programa, aprendemos muito com a sua entrevista, mas eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem mais alguma dica, alguma coisa que o senhor queira falar para o nosso telespectador. Bom, acho que é importante a gente manter hábitos saudáveis, né, e fazer a prática de atividade física em relação aos adultos, em relação às mães, as futuras mamães e aquelas que estão aí que estão grávidas hoje, que vão dar à luz no futuro próximo, que não deixe de fazer seu pré-natal, né, que procure assistência especializada, que faça pelo menos ultrassom morfológico e, havendo qualquer dúvida em relação ao ultrassom morfológico, fazer um ecocardiograma fetal, procurar o aconselhamento especializado por um cardiologista pediátrico, e para que você possa ter uma criança saudável e, eventualmente, se precisar de intervenção, que essa intervenção seja o mais precoce possível, para que aquele que precisa ser corrigido possa ser corrigido de maneira efetiva e a criança possa ter uma vida saudável. Perfeito. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. O programa de hoje termina aqui, lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. Próximo programa, estamos de volta com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!